Bom dia a todos, saúdo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 26º dia da nossa quarentena espiritual. Estamos estudando os encontros de Jesus após a ressurreição. Hoje, sábado, 18 de abril de 2020. O texto que nós vamos estudar se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 26. Mas antes nós vamos orar. É sempre bom clamarmos pelas misericórdias do Senhor, pela sabedoria lá do alto sobre as nossas vidas. Pai, dirige as nossas vidas, comanda o nosso ser agora no estudo da Tua Palavra, a fim de despertar o nosso coração e dar-nos entendimento daquilo que o Senhor deseja a cada um de nós, a santificação, o crescimento espiritual. Nos abençoe nesse período, fale aos nossos corações, ó Deus. Cuide das nossas famílias, da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto base, então, se encontra, como eu disse, em João capítulo 20. Nós vamos ter por base o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A sexta aparição de Jesus ressurreto, junto com os outros discípulos, agora Tomé, que não estava da outra vez que Jesus apareceu aos discípulos. Tá? A Letícia vai ler para nós versículos 26 a 29. Acompanha aí, João 20, 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Poderíamos falar muita coisa sobre esse texto e sobre outros tantos que nós estamos estudando, mas a ideia nossa é uma mera devocional, um período curto, né, onde nós não vamos esgotar todo o texto, mas tratar de alguma coisa que seja interessante para nós. E uma das coisas interessantes que eu vejo na passagem que cita Tomé, é nós considerarmos algumas coisas importantes para tentarmos entender ou compreender o texto sem inclinações ou sem predisposição de ver algo que não esteja nele. Afinal de contas, Tomé é taxado daquele homem de incredulidade. Mas seria só Tomé incrédulo? Por que ele foi taxado assim e acabou sendo um símbolo da incredulidade? Obviamente ele também foi incrédulo, mas por que ele? Nós temos essa predisposição de pensar assim. Vamos observar algumas considerações, pelo menos duas eu queria refletir juntamente com vocês. A primeira consideração é que os 5 encontros de Jesus anteriores a este foi no domingo da ressurreição. Nós vimos isso e tratamos já sobre isso. Jesus apareceu a Maria Madalena, depois apareceu às outras mulheres que estavam com elas, depois apareceu a Pedro, aos discípulos de Emaús e aos demais discípulos, aqueles que vão ser chamados logo mais de apóstolos. Mas Tomé não estava naquela vez, e diz o texto, então, alguma coisa que nós precisamos considerar muito aqui, é que 8 dias depois daquele domingo da ressurreição. Então se passaram alguns dias aí. E a pergunta que muitos fazem, alguns até encontram respostas, e é isso que eu não quero fazer com o texto, me inclinar a pensar predisposto sobre a vida de Tomé, onde e o que fazia Tomé
de não estar com os discípulos naquele domingo da ressurreição? Onde ele estaria? O que fazia Tomé? Nós não sabemos. O texto bíblico não nos diz, e nós não podemos fazer adivinhações ou tentar um achismo aí, inserir alguma coisa, porque nós imaginamos que Tomé tenha estado em algum lugar ou feito ou agido de alguma forma. Se você ouvir alguém pregar ou dizer dessa forma sobre Tomé, saiba que ele está inventando. Isso não existe no texto bíblico, nós não sabemos. Tá? Mas uma lição nós podemos tirar, que não é aonde Tomé estava e o que ele fazia, mas com relação aos dias que se passaram para Jesus ter um encontro também com Tomé. Aí nós conseguimos ver alguma lição. Veja que nesse período de 8 dias, Jesus poderia ter se encontrado com Tomé, mas a Bíblia não faz referência a esse encontro. Por que será? Jesus poderia, nesses 8 dias, e sabia, ele é Deus, sabia onde Tomé estava. Por que Jesus não foi lá e não se encontrou então com Tomé para completar aqueles discípulos que agora eram 11, né? Judas Iscariotes havia cometido suicídio, mas 11 ainda haviam, os que eram ou seriam chamados de apóstolos. Por que Jesus não foi ao encontro de Tomé? Porque Jesus não quis fazer isso individualmente com Tomé, mas junto com aqueles que configuraria e que formaria a escola apostólica, o grupo apostólico. Por isso não um encontro separado com Tomé, mas Jesus queria um encontro ali, junto com Tomé. João 20, 24 diz que Tomé não estava naquele primeiro dia, mas agora, no versículo 26, diz que agora Tomé estava com eles. É a deixa para então, agora que Tomé está com eles, Jesus então aparecer junto deles. Tá? O que fez, onde Tomé estava, pouco importa. O que importa para nós é Jesus estar dando uma segunda oportunidade a Tomé, que de alguma forma falhou na primeira. E eu digo falhou, não inventando, mas porque os apóstolos se reuniram juntos, havia uma comunidade ali reunida. Eles não eram quaisquer eles foram chamados no ministério de Jesus, um a um, e andavam juntos, era um grupo, mas um não estava. Então, há de ter uma segunda oportunidade por misericórdia a Tomé, até para estabelecer os apóstolos, né, o grupo apostólico. Aliás, Jesus teria que falar com Tomé junto com os outros apóstolos, porque essa seria uma credencial apostólica. Qual é? A de ter visto Jesus ressurreto. Eles precisavam estar juntos e ver Jesus ressurreto para eles fazerem parte então do grupo apostólico. Foi assim, por exemplo, para escolher o substituto de Judas Iscariotes. Lá em Atos capítulo 1, um pouquinho para frente, talvez você virar uma ou duas folhas, Atos capítulo 1, versículo 21, olha a credencial para ser um apóstolo que é dita aqui. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, veja, Tomé precisava estar ali, porque ele acompanhou durante todo o tempo o ministério de Jesus. É necessário que os homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, veja, eles estão falando de um grupo específico, entre nós aqui, começando no batismo de João, veja, não é qualquer um que poderia ser, até no dia em que dentre nós foi elevado das alturas, ou seja, ressurgiu. Um desses se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então Tomé precisava ter um encontro junto com os demais. Mas ele não estava naquele domingo. Mas Deus foi misericordioso. Deus dá um segundo momento, uma segunda oportunidade para que no momento que ele estivesse junto com os apóstolos, então Jesus aparecer de novo e dizer a mesma frase: paz seja convosco. E agora o grupo está todo aqui reunido, eu estou ressurreto perante todos vocês. Está aqui, por exemplo, uma das credenciais apostólicas. Vocês estiveram comigo desde lá de trás, desde o batismo de João até a ressurreição, e agora vocês serão meus apóstolos. Por isso não existe outro apóstolo. Esses outros que estão se intitulando aí, né, são falsos profetas, tá? Se intitulam porque são farsantes. Não são verdadeiros apóstolos, porque o apostolado, que foi a base do Evangelho, os escritores da doutrina bíblica, né, da base da igreja, já morreram. Já morreram.
E a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Se existe ainda algum apóstolo, e surge um a cada dia, né? E passa do número de 12. Né? Se existe ainda, quer dizer que a igreja nem fundamentada está ainda. Então é uma tremenda fanfarrice o que esses falsos apóstolos de hoje fazem. Mas voltando ao texto, voltando a Tomé, ele teria que ver Jesus ressurreto junto com os demais, porque havia sido escolhido para ser apóstolo desde o princípio lá do ministério de Jesus. Por isso, uma nova oportunidade. O que fazia? Não sei. Onde estava? Também não sei. E a Bíblia não quer mostrar isso porque pouco importa. O que importa é Jesus dar a oportunidade daquele discípulo voltar ao reencontro do grupo e ali então ele se apresentar ressurreto para cumprir os propósitos de Deus, que era o apostolado na vida daquelas pessoas. Então, uma lição aqui para nós: quando Deus quiser levantar alguém para a sua obra, como fez com esses discípulos aqui, Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro quantas vezes forem necessárias para nos tratar e preparar para os seus propósitos. E isso deve trazer para nós um conforto, especialmente aquelas famílias que têm entes queridos que ainda não estão na igreja ou não estão fazendo parte dos propósitos do reino hoje, como Tomé. Pessoas que às vezes a gente está lá no culto, na igreja, participando do reino, e a gente pensa assim, como podia estar aqui, está fazendo falta o Tomé aqui, ou essa pessoa aqui. Mas fiquem tranquilos, porque uma hora ela vai ser trazida, se estiver dentro do propósito de Deus, para o Senhor falar de novo com o mesmo grupo, e essa pessoa junto do grupo, para os mesmos propósitos. Então é gostoso e confortante ouvir isso, que Deus propicia o momento exato. E passaram-se 8 dias, né? Quem sabe na minha ou na sua família possam passar 8 meses ou 8 anos, não sei, mas que Deus vai cumprir os seus propósitos, Ele vai, e vai dar oportunidade, como deu a Tomé, para se inserir novamente no grupo, ser chamado de novo, participar novamente do grupo e receber então o chamado do apostolado pós-ressurreição. Uma segunda e última consideração que eu gosto de fazer, até para poupar um pouquinho, eu quero fazer uma defesa aqui de Tomé. Tomé, é verdade que Tomé, no contexto anterior, versículos 24 a 25, é verdade que Tomé havia dito que se ele não colocasse as mãos ali onde foi encravado Jesus, não puser o dedo, diz o versículo 25, ele não acreditaria. É verdade, mas não foi só Tomé que desacreditou do Jesus ressurreto. E eu não gosto de caracterizar Tomé como um símbolo de incredulidade. Porque Tomé não foi, para mim, mais incrédulo. Ele foi incrédulo, mas ele não foi mais. Ele foi tão incrédulo como os demais discípulos, que nós estudamos alguns dias atrás, que eles não creram por diversas vezes, e ainda assim não creram. E ainda assim não creram, até que tem que o Espírito tem que abrir a mente deles para eles acreditarem. Então por que Tomé, pelo fato de querer tocar, seria mais incrédulo que os outros? Então todos foram incrédulos. Mas o fato é que no momento em que Jesus se põe perante eles, Tomé na verdade não precisa tocar, mas o simples ver já foi suficiente. Tomé não teve que tocar ou apalpar a mão de Jesus. Ele diz o texto que ele viu e creu. E sim, que mais bem-aventurados até quem não precisa nem ver, mas ele viu, não precisou tocar como ele disse que precisaria. Portanto, eu prefiro entender só o que está no texto bíblico. Tomé e os outros também da primeira vez foram incrédulos, e o Senhor trata desses incrédulos e trata de Tomé também, porque não estava na primeira aparição aos discípulos. Contudo, fica aqui algo positivo para Tomé. Ele é o único dos apóstolos a fazer uma declaração, uma confissão de fé perante Jesus. Ele diz aí no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Uma frase muito usada por nós hoje para declarar a nossa fé. Então, eu creio que na verdade houve uma prova diferenciada para Tomé, que não esteve na primeira aparição com os discípulos. Ele foi provado numa segunda oportunidade que ele teve, para inclusive poder ser aprovado naquilo que ele já havia dito que faria.
Se vocês se lembrarem, João, mesmo Evangelho de João, capítulo 11, volte um pouquinho aí, capítulo 11, versículo 16, por exemplo. Então Tomé, chamado Dídimo, portanto trata-se da mesma pessoa, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Tomé era alguém corajoso, Tomé não era alguém covarde. Inclusive as portas estavam trancadas de onde os discípulos estavam, porque os judeus, eles estavam com medo dos judeus, e Tomé não estava ali. Mas agora ele poderia realmente ser o corajoso, como aparenta ser pelas Escrituras. Agora ele pode ser mais corajoso, inclusive por Jesus. Estando pronto, inclusive, para morrer por Jesus agora. Para isso ele passou pela prova. Para isso, primeira consideração, foi dada uma nova oportunidade para ele participar do grupo que Jesus queria tratar como os seus apóstolos. A lição que fica para nós é que muitas vezes nós também falamos demais sobre Jesus, sobre o que Ele é para nós, sobre a nossa fé. Mas quando somos exigidos verdadeiramente, aonde fica essa fé? Não passou de palavras ou verdadeiramente é exemplificada ou exposta com as nossas ações? Pense nisso. Pense nisso, na oportunidade, nos propósitos de Deus, nas chances que Ele dá, mas também de que todos são incrédulos e precisam ser aprovados na sua fé perante Deus, para então serem corajosos, como era Tomé. Há um cântico que parece, o autor dele eu não conheço, não sei se quis fazer referência, mas tem tudo a ver, como se Tomé pudesse dizer para Jesus, teus olhos revelam que eu não posso esconder nada. Ele tinha dúvidas, mas que eu também não sou nada sem ti. Tu sabes tudo de mim, porque o Senhor sonda o meu coração, pode ver o que está dentro de mim. E ainda assim, o Senhor não deixa de ser fiel a mim, me dando a oportunidade de salvação, porque prometeu sobre a minha vida a salvação. Então é um cântico bonito, que fala ao meu coração, que queremos cantar aqui. Cante você também no seu lar, se você conhecer. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
obrigado, Pai, porque os Teus olhos estão sobre nós, ó Pai, e nós podemos sentir, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, da Tua graça, ó Deus. Mesmo nesses momentos que temos vivido, ó Pai, de incertezas, ó Deus, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, ó Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, ó Pai, pelo Teu amor, ó Deus. Te agradecemos também pela vida da Dona Luzia, da Daiane, ó Deus, e do meu pai que está lá em Itajubá, Deus, porque eles completam mais um ano de vida nesse dia. Que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, do Teu amor, ó, do Teu cuidado, ó Deus, e das Tuas bênçãos, ó Pai, nesse novo ano de vida que eles iniciam nesse dia, Deus. Que a vida deles, ó Pai, assim como a nossa, possa resplandecer do Teu amor, ó Pai, e brilhar da Tua luz, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.